Aumento de imposto. O senhor é empresário antes de ser político, mas o senhor tem um olhar social também. Como é que você avalia aumento de imposto? O segundo, este ano, em menos de 4 meses, mandado pelo governo do Estado para a Assembleia, é a maneira correta? É o remédio amargo que se tem para sair da crise nas finanças? Olha, normalmente é o remédio que os governos adotam de uma maneira mais rápida, achando que é o remédio mais correto. Nós sabemos que é o imposto que financia a estrutura pública. Quem paga imposto é que financia a ação pública por inteiro, né? A prestação do serviço público, a estrutura pública. Quando você paga um imposto e vê do outro lado o seu dinheiro bem gasto, com uma boa qualificação desse gasto, o serviço público sendo prestado a contento, resolvendo os problemas da comunidade, eu tenho certeza que a contrapartida da satisfação do cidadão, de certo modo, ela é atendida, ela é amenizada. Mas quando você não vê isso acontecendo a contento, então não há imposto, tamanho de imposto, que atenda à satisfação do cidadão. Então, há também estudos que não adianta, chega um limite, nós já temos uma carga tributária imensa no Brasil, uma burocracia que sufoca quem quer empreender, um imposto que inibe o investimento. Então, no momento que você vai no caminho trivial, que é aumentar imposto, e chega a um limite que o aumento de imposto não aumenta a arrecadação. Tem estudos que, às vezes, o contrário gera um melhor resultado. Você diminui um pouco do imposto, mas o volume do comércio, da indústria, do consumo melhora mais do que a queda do imposto, e isso consegue aumentar a arrecadação. São estudos econômicos. Agora, o que nós vemos aqui no Piauí hoje é o seguinte, a gente vê o governo aumentando o imposto, mas não vê do outro lado a contrapartida do governo. Isso é desde o início do governo. Você não vê ele qualificando o gasto público, ele demonstrando para a sociedade que ele também vai ter a contrapartida, diminuir o tamanho do Estado, de buscar a eficiência pública, de fazer com que a ação do Estado melhore. Não vimos isso. Nós não estamos falando do governo, Marcos, que é um marinheiro de primeira viagem. É um governo de terceiro mandato. Certo? Então, a experiência existe. Não pode se dizer que o cenário econômico que se desenhava para o Brasil foi pego de surpresa. Isso era uma coisa clara para todos os gestores públicos, desde o presidente da República ao prefeito da menor cidade do Brasil. O senhor está dizendo que não teve contrapartida, mas desde o início desse governo, o governo fez recadastramento de servidores, foi buscar na justiça recurso de gente que recebeu vantagens indevidas, de aposentadoria de gente que já tinha morrido, pensão de quem já tinha morrido. Bem, pelo menos a conversa do governo é de que existe sim um compromisso do governo com isso. Houve num recadastramento como esse, corrigir distorções, isso é natural. Estou falando, a contrapartida é o tamanho da máquina pública, é o tamanho da estrutura pública e de estruturas que conflitam entre si no próprio objeto da ação política. O senhor pode dar um exemplo disso? Diversos órgãos fazendo a mesma coisa. Foi criado coordenadorias que foi tirado de dentro de estruturas que já existiam de secretarias para uma sobrepor a outra, fazendo as mesmas coisas e no fundo fazem da mesma maneira. Então o que eu acho é isso. Eu acho que no momento sobrar para a população, porque quem vai pagar o aumento de combustível ou o aumento do frete de quem possui é quem vai comprar o produto na ponta. Isso é no final, como já foi aumentado o ICMS, no final quem paga a conta é quem está consumindo. Certo? Mas, doutor João Vicente, me fala o seguinte, o senhor se manifesta contra o aumento, mas o governo, pelo menos foi o que todos os deputados que se disseram a favor deste aumento disseram, se não aprovar este aumento, pode atrasar salário. Quer dizer,
A gente é contra o aumento, mas é a favor de que se atrase o salário? O que fica patente é uma falta de planejamento, desde o momento que se assumiu um governo. Eu acho que as dificuldades, acabei de dizer, de uma crise econômica, uma crise política que o Brasil passava, ela não era da agora, ela não foi da agora, ela já se desenhava de muito tempo. Todos os gestores públicos que assumiram em 2014 governos, o governo federal e os governos estaduais, sabia do tamanho do desafio que eles tinham, do tamanho do desafio que estava colocado à mesa para que ele enfrentasse. Muitos governos fizeram, num primeiro ano logo do mandato, em 2015, uma preparação da estrutura de Estado para isso, cortando estruturas públicas, buscando a eficiência da gestão, a melhoria da qualificação dos gastos, fazendo um gasto pouco político. O inverso isso no Piauí, que o gasto orçamentário é mais político do que o gasto eficiente do natural de uma gestão pública. O senhor está dizendo então que, pelo que o senhor avalia, o governo tem gasto mais com política eleitoral do que com política pública, com gestão eficiente? Olha, o exemplo é o tamanho da estrutura que se coloca hoje na Assembleia Legislativa. Eu acho que não há em nenhum governo estadual, dos 26 estados e o Distrito Federal, eu não tenho esse número, era até bom de uma pesquisa, mas num volume tão grande de suplentes assumindo o mandato a metade da estrutura da Casa Legislativa. Certo? Isso é um dado, é um dado de atendimento político. Certo? Se vai aumentar ou não, se há um redimensionamento da estrutura de Assembleia, que muitos colocam que não aumenta custo para o governo, eu, de certo modo, discordo, mas há toda essa situação a ser colocada. Me diga o seguinte, será que o senhor avalia que a crise que a gente vive hoje, ela é fruto também de uma perseguição de um governo federal que é antagônico ao governo estadual? De maneira alguma. De maneira alguma. Pelo que eu vi, se o governo federal tivesse perseguição com o governo do Piauí, não liberava empréstimo como liberou esse ano, já no segundo semestre, que digo empréstimo que não é empréstimo internacional, estrangeiro, é empréstimo de banco oficial do governo federal, que é de um outro partido, que ele tinha toda a condição de fazer uma perseguição política e não liberar. E liberou o empréstimo para o governo do estado do Piauí. Então entendeu que o estado precisava. Certo? Não dá para colocar nessa esfera. Recursos, eu vejo através de vocês o volume de recursos, de emendas, de recursos que tem, de projetos do estado que tem sido atendido dentro das proposituras das solicitações do estado do Piauí. Eu tenho visto isso, então, através da imprensa. O senhor não vê dificuldade nessa relação do governo estadual com o federal para que isso justifique estamos na crise por conta disso? Foi o golpe. Não foi. Eu acho que não tem como se colocar dessa maneira. Tá certo? Qual o senhor acredita que poderia ser uma saída agora? Dá tempo do governo chamar empresários, setor produtivo, a sociedade para encontrar a solução adequada para o problema grave? Pronto, você colocou. A melhor discussão é o diálogo. É o diálogo. É se abrir realmente a situação, dizer o que precisa, dizer o que é que o governo vai fazer da parte dele também. O que é que ele vai fazer? Não é só para chamar os empresários, discutir e colocar tudo no colo do empresariado, seja do micro, que hoje produz dentro de uma microempresa individual que gera o emprego dele mais de uma pessoa, até o grande empresário. Mas dizer, nós vamos fazer isso aqui. É tarde, mas nós vamos fazer. E para o empresariado, nós queríamos essa contrapartida, para que a gente encontre o caminho melhor para o Estado. Só para a gente terminar essa questão, por falar em empresário, vários deles já têm um problema, que é não receber o que o próprio Estado já lhes deve. O senhor conhece esse tipo de situação? Já chegou ao seu conhecimento de que esse número possa ser significativo?
Esse é um grande problema. Eu acompanhei a distância, estava de viagem, mas acompanhei a distância, e esse número é significativo, pelo que eu já colhi de algumas opiniões, significativo e preocupante, porque isso pode gerar um efeito em cascata do empresário chegar à insolvência, chegar a demitir pessoas, aumentar o número de desempregados, consequentemente, todo esse aumento de imposto vai gerar, por falta de pagamento do governo, um desemprego e, consequentemente, não vai aumentar imposto, porque não vai haver emprego, não vai haver renda, não vai haver consumo. E o que adiantou toda essa situação? Seria um estado de colapso mesmo. Eu acho.